Caio, tenho 25 anos, sou filha única, atualmente moro com o meu pai. Minha mãe tem um outro relacionamento. O casamento dos meus pais não durou muito, eles se separaram quando eu tinha 6 anos. Como cada um quis seguir a sua vida, fui deixada na casa do meu avô que me criou. Cresci e me desenvolvi, mas sinto que algo em mim está fora de sintonia. Tenho relacionamentos dependentes, onde o que prevalece é o ciúme e a desconfiança. Nos relacionamentos dela? Dela. Com medo de ser rejeitada, de perder a pessoa amada. Por isso me torno... tenho posse do meu parceiro, afastando de tudo e de todos. Fico cega e desloco para a pessoa toda a minha energia, sufocando o outro. E isso me faz sofrer muito, pois eu acabo perdendo a pessoa que eu amo. Por favor, dê uma palavra de orientação, pois não suporto mais viver assim. Olha só, tem duas maneiras de tratar essa questão. Uma é dar uma super psicologizada, que foi o que ela já começou fazendo. Fez tudo, né? Quando ela fez a introdução do meu pai, me deixou, eu estou sozinha há 19 anos, eu tinha 6 quando eles se separaram, eu cresci com essa coisa meio vaga, etérea, necessidade de segurança, de posse. Então agora, já com 29 anos de idade, né? 26, desculpa. Não, 25 anos de idade, eu vejo que amor do vovozinho, minha borboletinha linda. Então estavam lá os meus lindinhos, chegaram. Mas olha, então, aos 20, você concluiu, depois de um tempo, que os seus relacionamentos carregavam esse padrão de dominação sufocadora da sua parte. E você atribuiu isso à insegurança gerada pelo divórcio dos pais e pelo modo como você cresceu afetivamente sem segurança. O que faz parte de uma lógica psicológica bem linear, bem básica, embora possa ser e possa não ser, porque no fim de tudo as coisas psicológicas dependem dos indivíduos na sua psicologia pessoal, porque às vezes a mesma história vivida por um outro indivíduo não produz nada disso. Então até a história é relativa a quem você é. O absoluto não é a história. O que é absoluto é o indivíduo vivendo a história, que é você. Portanto, eu não gostaria de gastar tempo na lógica psíquica da sua psicologia, porque ainda é relativo. Na história, né? Na história é relativo. O que é absoluto nisso é o que você faz com as relações. O que você faz com as relações, que pode ter muito a ver com a sua herança infantil e familiar dissolvida, e também pode ter exclusivamente a ver contigo. Porque eu conheço pessoas cujos pais não se separaram, não se divorciaram, foram uma entidade conjugal unida que deu toda assistência e segurança aos filhos, e conheço no meio disso uma filha igualzinha a você. Dominadora, sufocadora, pegajosa, possessiva, dona das relações, que é um inferno. Então vamos deixar um pouco mais a história de lado, sem a absolutização psicológica da história. Vamos olhar para você. Eu acho que fica extremamente mais fácil quando você deixa de lado os álibis. E nesse caso a história psicológica da família é um álibi maravilhoso. É um álibi maravilhoso. Se eu sou assim porque tenho essa história. Aí o cara já começa a ter que lutar contra a história. Mas a história já foi, por isso é história. O que existe é você.
Aí, com história ou sem história, você tem que dar um jeito nisso por amor a você. Se você quiser ter uma vida. Então, por isso, vamos parar com a psicologia que precede esse momento e nos concentrarmos nas decisões que você tem que tomar. Certas coisas, certas curas para a vida têm que ser feitas a partir de decisões comportamentais. Porque se o cara ficar fazendo a viagem psicológico retroativa, atrás de todos os ganchos, engates, cadeias, correntes e conexões, ele vai envelhecer no processo e não se resolve nunca. Nunca. Eu creio profundamente, e eu diria que praticamente de modo exclusivo, no método neotestamentário de prática psicológica, que é o método confrontacional. O indivíduo vem, tudo que se manifesta é luz, ele traz a confissão dele, a mais sincera que ele possa, sem se defender, sem se proteger, sem se auto-vitimar, sem usar de álibi algum, derrama o que sente, o que não deveria, o que não gostaria, o que pratica e o que luta para não praticar. Está ali, na mesa, na luz. E o indivíduo começa a ser tratado com a confrontação da verdade. Da verdade. Tem horas que você vai dizer, isso aqui é herança do teu pai, da tua mãe. Agora, já que você sabe, chega, né? Só tinha validade enquanto você era ignorante a respeito. Uma vez que você não é mais ignorante, acabou a chance de usar aquilo como desculpa, como álibi, como pretexto ou como tapume para você não se enxergar. Já viu? Estanca o processo. O que mais? Desenvolvi uma síndrome de onipotência depois daquilo ali, que geralmente decorre de insegurança. Profunda insegurança também ela pode produzir a profunda insegurança, uma desistência relacional, que acontece com o inseguro que se fragiliza relacionalmente, ou pode produzir no polo oposto uma síndrome de onipotência, essa mesma insegurança. O cara é tão inseguro que faz compensação disso desenvolvendo uma personalidade acachapante, dominadora, controladora, que exige prioridade máxima, devoção absoluta, tudo para ela, equivalente à insegurança profundíssima. Então quem olha diz assim, não, essa pessoa é só uma narcisista cheia de si, que se sente o centro do mundo. Não, ela é um buraco negro, vazio, oco, que para não cair dentro de si mesmo estabeleceu como regra que quem quer que se relacione com ela tem que tratá-la como centro do universo. Tem que praticamente cultuá-la. Aí uma vez que você entende que a tua reação é essa, não importa se veio do pai, da mãe, da carência, da insegurança, o que é, você já sabe como é, você agora se enfrenta. Como diz Paulo, sai no pau consigo mesmo, é o que Paulo diz. Esmurro meu corpo, é a expressão que ele usa, e o reduzo à escravidão, ou seja, já sei o que é, então cacete. Eu tenho me tratado esses anos todos no cacete. Eu nunca fui a um psicólogo, eu nunca tive um psicanalista, eu nunca procurei um pastor para me aconselhar, nunca nada. Nunca. Eu estou aqui virgem de aconselhamento. O único conselheiro que eu tive foi meu pai, minha mãe, que provavelmente tenha sido a mais poderosa de todos eles, até morrer, sempre dizia na lata o que via, sentia ou pensava, certa ou erradamente, ela foi uma contribuição maravilhosa. Meu pai no discernimento sensato e na capacidade de ponderar e de dizer, e aquilo te pegar para sempre. E a minha mulher, a Adriana, que desde que eu a conheci tem sido minha grande companheira e conselheira, sem querer ser nada além de companheira, além de esposa, além de amiga. Fora isso eu não tenho, eu sou eu comigo mesmo. E eu diria o seguinte, que a maior parte das grandes soluções
de problemas interiores que eu encontrei de mim para mim, sozinho, na presença de Deus, esmurrando meu corpo, reduzindo a escravidão e deixando que o Evangelho iluminasse a minha mente, dando razão ao Evangelho. Dando razão ao Evangelho contra mim, razão ao Evangelho contra mim, razão ao Evangelho contra mim. Todas as grandes melhorias que aconteceram assim. Sabedoria do pai, da mãe, da minha mulher, a dela de 17 anos para cá, eu já estou aqui há muito mais tempo na jornada, e a avaliação não amedrontada das verdades que a luz do Evangelho vão despertando em mim. Desperta e eu enxergo e vejo que ela é contrária ao princípio da vida, eu dou razão ao Evangelho, dou razão ao princípio da vida e me submeto. Levo, como disse Paulo, os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus. Isso é dar razão ao Evangelho. Esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão. Pego todos os meus pensamentos e os levo cativos à obediência de Cristo Jesus. É daí que decorre a minha terapia principal. Uma vez que a luz ilumina, a voz que vem em seguida, agora vai, não peques mais. Então, antes de você procurar terapeutas, ou psiquiatras, ou remédios, a maioria das pessoas está pensando que pode tratar problemas comportamentais com efeito químico e só com aconselhamento psicanalítico, que ajuda. E eu sei que 98% das pessoas, pelo menos, precisam de algum encaminhamento. Eu estou dizendo aqui, no fim, o que vai provocar a virada sempre será a decisão pessoal, quando o indivíduo fica cara a cara com a verdade e admite contra si mesmo. Não luta contra a verdade, mas a admite e age em favor da verdade. E aí o processo começa a ser alterado, o comportamento vai dando lugar a algo novo que vai brotando. Quando você um dia percebe, você já não é mais essa menina insegura que precisa de afirmação, nem de controle, nem de nada. E se você entrar aí no meu portal e pesquisar por insegurança relacional, insegurança emocional, desejo de controle, ou sou uma mulher controladora, todas essas coisas, se você puser aí no portal, você vai encontrar um monte de coisa. Insegurança relacional 16, se você escrever, tem síndrome de onipotência, né, afetiva, foi o que eu falei a você. Se você procurar aí também, sou uma mulher dominadora, vamos ver o que acontece, bem rápido, porque a gente só tem 16 minutos para terminar, então vamos ver se a gente consegue chegar lá o quanto antes. 105, sou uma mulher dominadora. Olha como tem coisa dessa para você ver aí no portal, só sobre esse aspecto. Insegurança afetiva e sou uma mulher dominadora. Quer ver uma outra coisa que você pode procurar? É psicologia confrontacional. Psicologia confrontacional, que é o que eu faço a vida inteira. Eu não uso nenhuma linha psicológica. A minha é o Evangelho, é olho no olho, é verdade. A verdade vos libertará, é encontro, é falar com sinceridade. Cada um fale a verdade com o seu irmão. Isso produz cura. Por isso eu também nunca cobrei nada de ninguém, porque eu não estou usando a psicologia, eu estou usando a sabedoria do Evangelho para ajudar as pessoas. Psicologia e direito, aí não deve ser o que eu estou procurando, não. Tá bom? Mas já te dei bastante alternativas, tá bom, minha filha? Beijinho, fica calma que você vai parar com essa história de querer controlar. Também tem outra história, é medo de ser traído. Quer ver? Escreve aí. Porque também tem esse trauma da mãe, que foi traída, foi deixada.
Aí a pessoa fica assim, querendo controlar os relacionamentos. E como se adiantasse alguma coisa. Medo de ser traído. Ó, lê isso aí que vai te ajudar imensamente, filho. Tá bom? Beijo pra você.